Pessoal, muito boa noite a todos e todas. Agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui presentes, né, nesse mais um evento virtual que a gente está realizando aí nesse período de pandemia. É a única forma que a gente tem de continuar se encontrando e conversando, né, e produzindo, né? Então, hoje quem veio aqui conversar com a gente é a doutora Joyce Santana. E o tema de hoje da palestra virtual dela é interface sobre palinologia e arqueologia, que é um tema muito interessante, teve bastante procura, Joyce, de inscrição, né, para esse evento, e como eu havia te falado mais cedo, a gente tem aqui estudantes de graduação, pessoal da pós e gente de diversas instituições, né, para além da UNEB, porque a gente está fazendo esse evento na modalidade da extensão. Então, pessoal, a Joyce, ela é graduada em Ciências Biológicas aqui pela UNEB, ela tem um mestrado em Biodiversidade Vegetal pela UNEB também, e um doutorado em Arqueologia pela Universidade Federal do Sergipe. Eu vi no seu currículo, Joyce, que desde a graduação que você trabalha com o contexto sambaquieiro, né? Apesar de você vir dessa área das ciências biológicas, desde a graduação namorando aí com a arqueologia. E aí culminou no doutorado em arqueologia na Federal do Sergipe. A Joyce fez sanduíche. Aqui no Brasil, ela foi orientanda da Márcia Guimarães, e em Portugal, orientanda da Nuno Bicho, né? Então, é com esse currículo extenso, né, e maravilhoso que nós vamos ouvir hoje a Joyce falando sobre palinologia. Então, Joyce, muito obrigada por você ter aceitado o convite, né, tá disponibilizando do seu tempo para vir aqui conversar com a gente hoje, e fique à vontade. Eu só tenho a agradecer. Na realidade, muita gratidão a você, Fátima, por esse convite, por essa oportunidade. Não é o costume, mas é agora, né? O costume dos novos tempos, live e essas palestras virtuais, mas essa é a primeira que eu faço, né? Então, eu fico muito feliz, né, pelo convite e também pela procura, né? Então, assim, nossa relação começou desde ali do congresso que teve em Paulo Afonso, né? E isso foi muito importante, né? Porque também conheci várias pessoas a partir dali, várias pessoas de várias áreas, né? Dentro da arqueologia, e isso é muito importante na nossa área, né? Trabalhar dessa forma multidisciplinar. E eu fiz alguns slides, né? Para auxiliar, né? Nas falas, e eu vou trazer particularmente assim essa relação da arqueologia com a palinologia e também mostrar uma parte do meu trabalho, né, do que foi feito nesse período de mestrado e doutorado. Apesar de que na graduação, né, eu iniciei com arqueologia, eu costumo dizer que eu fiz mais arqueologia do que biologia na minha graduação, porque eu passei muito tempo no laboratório de arqueologia e paleontologia, que na realidade eu fui para lá para trabalhar biologia, para trabalhar com paleonto, mas não foi a área que me chamou a atenção lá dentro, né? E Cristiane, que foi minha orientadora e né, até hoje, orientadora da vida, né? Então ela me colocou nesse caminho da arqueologia, né? E até hoje eu estou aí trilhando, espero por muito tempo. Então, vamos lá, vou abrir aqui alguns slides. Né? Então, né, como a gente vai falar dessa relação da arqueologia com a palinologia, né, inicialmente é importante que a gente conheça um pouco da palinologia, né? Porque a palinologia, como uma área da botânica, a botânica com tantas áreas de conhecimento, né, e que também são aplicadas na arqueologia, a arqueobotânica como de uma forma geral, a palinologia é uma área que ela também traz inúmeras respostas, né, nos contextos arqueológicos. Então, a palinologia, ela é a parte da botânica que estuda os grãos de pólen, né, esporos e outras estruturas com parede orgânica ácido resistente. Né? Então, a gente costuma dizer que o grão de pólen ele é bastante resistente em vários contextos deposicionais. Né? Então, o por isso, né, do pólen fóssil, né? O por isso, porque quando você trabalha com a palinologia, quando você vai fazer todo o processamento para chegar no grão de pólen, para as análises, ele, além de estar ali no tempo, por muito tempo no ambiente, né, sofrendo várias intempéries, além disso, ele ainda vai passar por um processo de ácidos, né? De vários ácidos para poder a gente chegar a fazer as análises,
né? Então, por isso ele tem essa parede ácido resistente, por isso ele tem toda essa estrutura, né? E que nos dá resposta, justamente por conta disso. Então, os grãos de pólen, eles são microestruturas responsáveis pela fertilização nas plantas com flores, né? E eles podem ser transportados por longas distâncias, né? Eles podem ser transportados através das flores, ou através do vento, da água, de insetos, do próprio homem, né? E de outros animais. Então, a maneira como ele se distribui no ambiente é variada. Então, a palinologia e a arqueologia, a palinologia aplicada à arqueologia, ela vai identificar esses grãos de pólen e esporos também de plantas no contexto arqueológico, relacionado principalmente, que é a minha área de estudo, ao sedimento, né? Mas a gente pode fazer... Oi. Gostaria que você explicasse, principalmente para o pessoal da graduação, né, a diferença de pólen e esporos. Os pólens, os grãos de pólen, ele é tipo de plantas, né, com flores, principalmente, eles têm digamos assim, a possibilidade de maior resistência, e principalmente para áreas, os espólios, eles vão estar em áreas mais úmidas, principalmente de plantas maiores, de plantas que eles não têm aquele tipo botão floral especificamente. E elas são de áreas mais úmidas. Exemplo da cecrópia, né, que são plantas de locais mais frios, né, principalmente, mas isso não deixa de a gente não encontrar em ambientes úmidos também em outras regiões. Então, a palinologia, ela vai trazer a identificação desses grãos de pólen dos esporos dentro dos sítios arqueológicos, e com isso a gente vai conseguir o quê? Né, interpretar resultados, né, através dessas análises, e principalmente fazer o quê? A reconstituição vegetal da área, da vegetação da área. E com isso a gente vai ter inferências sobre a ação antrópica do homem naquele ambiente, né? A gente tem a possibilidade de distinguir queimadas, desmatamentos, cultivos também, né? E fazer inferência sobre isso. Além disso, a gente também pode entender a variação climática, né, desse ambiente, a utilização para rituais, né, também, porque determinados tipos florísticos, né, através do pólen, a gente pode chegar a uma espécie que pode ser utilizada para um ritual, né, para uma beberagem, alguma coisa nesse sentido. Então, a análise polínica, ela vai te trazer um universo de respostas, né, um universo de inferências, né, dentro do contexto arqueológico. E eu costumo dizer, claro, que a palinologia por si só, ela não vai te trazer tudo, né? Ela precisa também estar acompanhada de outras áreas de conhecimento também, né? O que a gente costuma falar, a palinologia associada ao estudo de carpos, a palinologia associada ao estudo antropológico, a palinologia associada ao estudo dos líticos, né, de todo da cultura material ali, do ambiente do sítio arqueológico. Então, a palinologia associada com a arqueologia, a gente vai chegar em quê? Na arqueopalinologia, que hoje é bastante usada, né? A arqueopalinologia, né? De uma área assim, mais específica, né? Voltada exclusivamente para o pólen. Mas aí, né, a gente também não pode deixar de falar aqui da palinologia dos fungos, né? Dos esporos de fungos, né? E apesar dele não estar no reino das plantas, mas dentro da palinologia é possível você fazer o estudo, porque quando você vai fazer um processamento, né, você coletou ali um sedimento para fazer o processamento, né, o estudo polínico daquela área, e quando você faz o processamento, você não só traz pólen. Quando você faz o processamento, tem outras estruturas que são resistentes, que também ficam ali no resultado daquele processamento. Você vai encontrar os esporos de fungos, os esporos de plantas, os pólens, algas, microalgas, né, na realidade. Você pode encontrar microalgas de água doce, de água salgada. Então, são várias as outras estruturas que você vai encontrar e que te pode também auxiliar se você estiver estudando naquela área, né? Se você tiver conhecimento para aquela área, né? Mas os profissionais podem estar te auxiliando. Então, a arqueopalinologia, ela tem todo esse envolvimento, né, de várias áreas. Né? Então, a arqueopalinologia, ele tem o objetivo de entender, né, como um determinado grupo ele se relacionava com as plantas no passado.
Então, é possível você contribuir para explicar como os humanos utilizavam essas plantas para diversos fins, para alimentação, para a construção de abrigos, defumação, alimentos, para cozinhar de alimentos, né, para a produção de cerâmicas, né, e isso associado também a outros contextos também, dentro da arqueobotânica e dentro das outras áreas de conhecimento. E outra coisa que é importante também, porque quando você, né, vai fazer um estudo ali daquela área, você precisa também ter um conhecimento não só florístico, mas também um conhecimento geológico para associar esses estudos palinológicos. Você precisa ter uma amplitude ali daquele local para te auxiliar, porque o pólen, ele vai te dar respostas, claro, ele vai te dar respostas maravilhosas, mas se você aplica ele dentro de um contexto maior, né, dentro de outras áreas de conhecimento, você aí vai ter inferências melhores. Então, o potencial paleoambiental dos sítios arqueológicos associado à flora é imenso. Então, ela vai te proporcionar um conhecimento, uma compreensão daquele ambiente de uma forma ampla, né? Vai te proporcionar entender a coleta, o manejo, a domesticação rudimentar das plantas, né? Vai te mostrar as estratégias de ocupação associada também à alimentação, as trajetórias culturais e geográficas do homem. Porque quando eu falo nessa estratégia de ocupação associada à alimentação ou à trajetória geográfica do homem, porque um exemplo, quando você faz uma coleta, eu vou dar um exemplo aqui do sítio arqueológico do Ilha das Vacas, que foi um dos que eu fiz, o estudo palinológico. A partir dos estudos palinológicos, associado a outras áreas de conhecimento, nós observamos que o grupo social que estava ali, ele percorria toda a extensão da Baía, uma boa parte, não vou dizer toda, mas ele percorria várias áreas da Baía de Todos os Santos. Isso por quê? Porque muitas espécies vegetais coletadas ali no sítio arqueológico, na base, né, no nível basal, até superfície, algumas delas não era típica daquele local, né, mas de locais próximos. Então, isso é uma questão geográfica. Então, provavelmente ele estava ali, ó, percorrendo vários ambientes, coletando para utilização, ou como o grão de pólen, ele é uma estrutura que ele pode se prender à roupa, né? É uma estrutura leve que você pode carregar para vários locais. Então, muitas vezes o homem ele poderia estar trazendo aquilo ali no corpo, poderia estar trazendo associado a alguma ferramenta, algum artefato, e aí trazia para o sítio arqueológico. Né? Então, é uma inferência. E trajetórias culturais também, né? O entendimento ali daquela cultura, daquele ambiente. Então, nós temos algumas metodologias, né, para coleta e análise polínica. Nós, aqui melhor, nós adaptamos, né, a uma coleta, principalmente para sítios sambaquis, né, porque por conta do seu contexto, né, por conta de ser um local com bastante um sedimento arenoso, né, sedimento arenoso associado. Então, a partir disso, né, nós adaptamos a coleta, né, nós passamos a coletar o sedimento das conchas, tanto de bivalves como dos gastrópodes. Nós coletávamos os bivalves e gastrópodes, principalmente os bivalves, que estavam com a concavidade voltada para baixo. Então, os abertos, principalmente, por conta que, né, a gente precisa do sedimento, né, para fazer as análises. Então, os abertos tinha melhor, né, a entrada de sedimento, e as conchas, elas atuam como se fosse um compartimento, né, para guardar ali, para poder sedimentar aqueles grãos de pólen. Então, coletamos essas conchas, aquelas que estavam com a concavidade voltada para baixo, e rapidamente ali envolvia com filme plástico para levar para o laboratório. Os gastrópodes, a mesma coisa. Os gastrópodes a gente já tem uma melhor facilidade por conta que ele, por si só, ele já é automaticamente fechado, né? Então, na hora de retirar o sedimento, você retira, né, o que está lá na parte mais profunda. E a coleta sempre iniciando de baixo para cima. Você tem ali o perfil de escavação, né? E no perfil de escavação os níveis naturais, e você passa a retirar os bivalves e os gastrópodes da parte de baixo para cima, nível basal, nível intermediário, superfície. Nesse caso, só tínhamos quatro níveis, se eu não me engano, nesse sítio, que é o sítio Ilha das Vacas. Essa metodologia, né, dessa coleta é especificamente para Sambaqui?
Nós aplicamos ela em outros sítios também. E foi a que melhor se adaptou. Mas em outros sítios da seguinte forma, né? Um sítio com, sei lá, um abrigo, um semi-abrigo, mas que ele tinha alguma estrutura, um exemplo, uma panela de barro, um exemplo de um artefato lítico. Então a gente procurava coletar o sedimento ali que estava embaixo desses materiais, desses instrumentos, o que estava embaixo, fosse um fragmento de cerâmica, tirava o sedimento que estava embaixo desse fragmento, né? Dando prioridade sempre àquele sedimento que está melhor guardado, né? Digamos assim. Mas dando prioridade também ao perfil. Dando prioridade ao perfil. Quando você tem um bom perfil, e aí nós coletamos com coletores estéreis, né? E aí coletamos nível a nível com coletores estéreis, quando não tinha nem estrutura, nada que pudesse, né, resguardar esse material. Mas para sítio Sambaqui sempre dessa forma, fizemos sempre dessa forma. Fizemos de outra maneira, né? Tem a maneira tradicional que o pessoal que nas metodologias são coletadas com cano PVC, né? O pessoal coleta com cano PVC, o cano de ou metal também. E fizemos com coletores também no sítio Sambaqui, coletando só o sedimento. Com coletores não foi um resultado satisfatório. Então, voltamos ao sítio e fizemos a coleta das conchas. E aí sim a gente obteve resultado. Até por conta desse sedimento, porque o sedimento é arenoso. Então, se você parar para analisar os grãos de pólen, eles descem, né? Eles vão todo para a base, né? Com bastante facilidade. Então, você perde material ali. Só tem uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente, né? Porque você está falando aí de malacofauna. A Djanane está perguntando o seguinte: se conchas guardadas em laboratório ainda podem ser analisadas após 3 anos? Não tem problema nenhum, porque nós, assim, o pessoal sempre pede para a gente guardar no freezer. O cuidado que se tem que ter é com fungo, para que esse material não esteja fungado, alguma coisa nesse sentido. Mas, fora isso, os grãos de pólen, se não tiver contaminação, se não tiver aberta, misturada, eles vão estar lá, guardados. Porque tem isso, né? Beleza. Porque a paranologia ele tem essa coisa da contaminação, que você tem que ter bastante cuidado para a coleta. Né? Por isso de você abrir pegar essas conchas, guardar rapidamente, né? Se vai coletar com coletores estéreis, abrir só ali no momento que você vai fazer a coleta e já fechar e resguardar, né? E não tá abrindo depois, né? Justamente para não haver essa contaminação. Uhum. Outro exemplo, que aqui já é um abrigo, essa coleta foi feita, se não me engano, no abrigo do Palmito, algum local por Cristina está assistindo aí. Então ela deve saber, se eu não me engano, foi em Caetité, se eu não me engano, né? Nos sítios. E nós fizemos essa coleta de perfil, né? Se vocês observarem, a coleta ela é feita sempre de baixo para cima, né? Vocês vai coletando com os coletores estéreis, abre somente no momento que vai fazer a coleta. Você primeiro dá uma raspada ali no perfil para tirar aquele sedimento que está em contato, com maior contato com o ambiente, né? E insere o coletor. Inseriu o coletor, guardou o sedimento, próximo nível acima. Então, assim até a superfície, né? Até o nível inicial. Então, esse material, a partir do momento que a gente coleta esse material, leva para o laboratório para as análises. Um outro exemplo importante também, que é a coleta de chuva polínica, que inicialmente eu não falei para vocês. Mas para você fazer qualquer tipo de análise palinológica, para você fazer todo um levantamento palinológico de um sítio arqueológico, você precisa ter o levantamento florístico atual desse local. Você precisa ter esse inventário florístico, você precisa conhecer essa flora atual daquele local. Então, tem muitas pessoas que fazem a florística de vários locais. Então, se você tem essa florística, ok, vai te ajudar bastante na interpretação dos seus dados, para você comparar o que você encontrou do passado com a atualidade. Mas, se você não tem, o ideal é você fazer uma chuva polínica. O que é a chuva polínica? É você coletar esse sedimento da superfície ali do sítio arqueológico ou de próximo a ele, né, para fazer também análise polínica. Só que o resultado que você vai ter aí vai ser de pólen atual, né, porque são os grãos de pólen que está caindo ali, ó, que o vento está trazendo, que está caindo das plantas, o animal está levando da atualidade, que está ali, ó, em superfície.
No caso, isso seria como se fosse uma, entre aspas, uma coleção de referência, né? Isso, uma coleção de referência, mais uma que vai te auxiliar na realidade. Então, você Justamente. sugere que quem for fazer trabalho de palinologia, que faça isso em todos os trabalhos, é bom ter? Primeiro você faz um levantamento se tem inventário florístico daquela região. No meu caso, na minha região não tinha, né? Na área ali da Baía de Todos os Santos, no período que eu fui fazer, não tinha ainda inventário florístico daquela região. Então, tinha que fazer. Então, seria mais, porque eu poderia também fazer inventário florístico, mas demora, acho que mais, e também não é minha área, né? De estudo para fazer. Então, seria uma dor de cabeça a mais. Né? Então, você fazer a chuva polínica seria o ideal. Né? E, assim, os pólens são melhores para trabalhar, porque os pólens de sítio arqueológico, gente, completamente, assim, eles são bastante destruídos. É difícil você encontrar um pólenzinho inteiro, bonitinho, né? Encontra, mas é muito difícil. E o de chuva polêmica não, como é atual, ele está mais, né, tá novo, né, digamos assim, então você consegue ver todas as características das estruturas com maior facilidade, melhor facilidade, né? E o processamento é o mesmo, tanto para a chuva polínica, tanto o processamento do sedimento do sítio arqueológico é o mesmo tipo de processamento. Né? Então, você vai passar por um processamento com vários ácidos. Inicialmente, aquelas conchas que você coletou, né? Você vai retirar esse sedimento, dando prioridade a tirar um pouquinho daquele sedimento que está em superfície, né? Para, se houver alguma contaminação, você eliminar isso, pegar aquele sedimento que está mais a fundo, guardar em coletores para daí então iniciar o processamento. A mesma coisa dos gastrópodes, dar prioridade àquele sedimento que está sempre ali, mais guardado, que está no fundo, no fundinho dos gastrópodes, né? E por sinal eles guardam bastante sedimento. E aí o processamento ele dura alguns dias, né? Porque você passa por várias etapas para destruição, principalmente o de sambaqui, porque você tem muito cálcio, né? O carbonato de cálcio por conta das conchas, então essa estrutura precisa ser destruídas, né? Você precisa ter uma lâmina limpa, né? Então você passa por vários processos e isso demora alguns dias, porque você espera dormir no ácido, espera outro dia, várias lavagens e aí para você chegar, né, a um resultado legal, né? Então aqui são algumas etapas e nós utilizamos a técnica padrão indicada por Iber, né, e colaboradores em 1992, né, a técnica mais usada. A gente pode fazer algumas adaptações a depender do sedimento, se ele for mais orgânico, se ele tiver mais carbonato de cálcio, se ele tiver, né, a depender, então você vai ali introduzindo mais ácidos, a depender da sua necessidade, a depender do tipo de solo que você observar no momento do seu processamento, né, com cuidado para você não perder material também, porque aí nesse processamento é um período que você tem que ter atenção, porque você pode perder pólen, né, grão de pólen, porque você faz muitas lavagens, então você pode perder material e ter, né, uma alteração aí no seu resultado. Então, e a partir daí a gente vai a montagem das lâminas, né, as lâminas e a análise, né, dessa identificação polínica, né, e aí a partir daí a gente vai fazer comparações com as bibliografias especializadas, com a palinoteca, né, com a chuva polínica, que lógico que primeiro você vai ter que fazer a identificação dos pólens da chuva polínica, e isso você vai utilizar as bibliografias e a palinoteca também, e para depois você seguir com suas amostras, né? A amostra do sítio de uma forma geral. E aí você vai para o tratamento estatístico, né? Os cálculos que você tem que fazer de frequência, de concentração, porque você tem que ver a quantidade de pólens que tem naquele sítio, né? Porque às vezes tem só um grão tipo polínico, né? E aí você precisa interpretar isso. Então, quanto mais uma quantidade maior você tem, ele vai te dar melhores respostas. Né? Então, você precisa ter esse controle de quantidade, concentração e tudo isso. Exemplo, né, de uma palinoteca, não é no caso, né, um exemplo, a palinoteca ela vai ser enorme, né, uma caixinha dessa aqui poderia ser, uma caixa dessa completa poderia ser de uma região, exemplo da Baía de Todos os Santos, poderia ser, né, uma caixa só. Então, a palinoteca ela vai te trazer várias espécies de determinadas regiões, né? Você tem que ter os tipos polínicos de cada região, não é tipo assim, a espécie tal, não, mas de uma região de uma forma geral. Né? E agora eu entro no resultado de um estudo, né, arqueopalinológico, que foi realizado em colaboração com o Laboratório de Arqueologia e Palinologia da UNEB,
e do Laboratório de Estudos Palinológicos também da UNEB, campus de Senhor do Bonfim. Eu utilizei o laboratório de palinologia para fazer essas análises e essas comparações. Esse foi o sítio que foi estudado, que é o Sambaquilha das Vacas. Ele é um remanescente, né, do sambaqui, na realidade. Ele foi bastante erodido já, bastante erodido pelo tempo, pela ação do tempo todo. E a datação dele foi de 2050 anos. Então não é assim, é antigo, mas comparado com os outros sambaquis, né, que a gente tem aí no sul do país, que a gente tem na região sudeste, não é tão, mas ele trouxe bastante informações sobre essa região. Então, a análise palinológica desse sambaqui, nele foram registrados 145 palinomorfos, né? Quando eu falo palinomorfos, eu estou incluindo aí os fungos, que, como eu disse, apesar de ele não estar aí dentro do reino das plantas, mas ele traz informações importantíssimas dentro da palinologia que a gente deve estar utilizando, pelo ambiente, informação do ambiente de uma forma geral. Então, desses 145 tipos, 49 a gente conseguiu chegar à informação botânica dele, conseguiu chegar ao gênero ou à família, né? 6 tipos são esporos, né, de criptógamas, e 10 tipos esporos de fungos. Aqui são alguns exemplos de alguns tipos polínicos, são malpighiáceos. No caso, assim, só para entender como é que funcionaria na prática, você mostrou aquela imagem daquele remanescente de Sambaqui. É uma área grande, né? Relativamente grande, extensa. No caso, você sabe mais ou menos a metragem, não? Eu não estou lembrada agora, mas ele é essa região. Vocês conseguem acompanhar o mouse? Sim. Ver, né? Essa região, o sítio ele se estende só essa parte aqui. Aqui a ilha, apesar do tamanho da ilha, na realidade ele vinha mais para frente, né? Então ele foi todo erodido aqui nessa região. Né? Seria o que, uns 30 metros? Enfim, não sei, não estou chutando. Mas enfim. Não estou lembrada. Mas não chega a ser isso tudo, não. 30 metros não, mas é próximo. Tá. Aí, no caso, pelo tamanho do sítio, como é que seria a proporção da amostra? Tipo, quantas amostras dependendo do tamanho do sítio, tantos metros, ou se está variando muito o sedimento? Como é que são essas escolhas, assim? Quais as características que a gente tem que ter em mente quando for fazer a coleta? Olha, a gente faz a coleta principalmente das quadras escavadas, né? Nesse caso, de acordo com as quadras escavadas, se você escava uma quadra, você faz a coleta dela, né? E aí se você escava duas, você faz a coleta das duas. Pelo menos assim a gente trabalhou dessa forma. E aí você vai fazer a comparação. No caso do outro sítio que nós fizemos, que foi o sítio mais próximo dessa mesma ilha, né? Que já foi um trabalho que eu fiz já para o doutorado. Nós fizemos, também era uma área pequena, fizemos 2 quadras, né? Até não daria nem para fazer mais, talvez. E as 2 quadras nós fizemos coleta. E o resultado foi o mesmo das duas. Assim, foi muito semelhante. Muito semelhante em termos de tipos polínicos, né? Os mesmos tipos, quantidade, muito, muito, muito parecido, né? E nesse caso, o sítio Ilha das Vacas, que ele é um pouco maior, nós fizemos inicialmente por perfil, justamente por ele estar com uma área muito boa, com perfil muito bom de escavação, e porque ele é só essa região mesmo à frente dele, né? Então você vai fazer, eu diria que você fez a coleta, você escavou, as quadras que você escavou, faz a coleta. Faz a coleta, leva para o laboratório e faz as análises, né? Até porque, assim, sambaqui você não vai conseguir escavar muito, né? Porque é muito material que você tira. Eu fiz, é muito material que você leva. Você faz uma sondagem, você leva bastante material. Se você faz 2 quadras, que nem eu fiz, de 1 por 1, foi muito material. Eu levei um carro e eu não fiz análise, peneiramento, nada aí no sítio. Eu levei para fazer tudo no laboratório. Então foi material pra caramba. Então você assim, então não tem como você nem fazer uma escavação longa, né? Apesar de que você vai ficar fazendo vários anos, né? Continuar fazendo estudo. Mas no meu caso, como foi um estudo nesse momento, foi para
que tinha tempo determinado, então eu não poderia estender muito, né? Esses estudos, essa escavação. Tem uma pergunta aqui. A Janane está perguntando se teve diferença polínica nas amostras arqueológicas e as atuais. Teve diferença, sim. Teve bastante diferença. Eu vou mostrar até mais para frente, né? Essa diferença da chuva polínica. Mais na frente eu vou mostrando para vocês. Mas teve, sim. É justamente por isso que a gente observou essas alterações no ambiente, né? Apesar, pelo tempo, a gente sabe que a gente não teve tantas mudanças bruscas, né? Climática, ambiental, mas você percebe que a base do sítio, ele tinha espécies de locais antropizados, algumas ervas, né? Então, o ambiente você observava que não tinha espécies de mata alta, de mata densa, como a gente observa aí nessa foto, né? Que é uma vegetação secundária, né? Que você observa hoje, porque já é uma área que não está mais sendo ocupada, né? E quando você vai fazer análise da superfície, você já da superfície não, né? Do nível acima, né? Você já observa tem uma alteração, como que aquele local já começou a ser ocupado com outros tipos polínicos de mata mais densa. Né? Então, houve assim, essa comparação, sim. Os tipos também a gente observa que alguns deles não estão presentes ali no que tem hoje, na atualidade, mas em tipos, em espécies de ambientes próximos, né? Porque eu não tinha o levantamento florístico daquela área, fiz com a chuva polínica, mas tinha locais próximos, né? E isso pôde inferir que os grupos sociais eles poderiam estar ali percorrendo, né, aquele ambiente, buscando esses vegetais, talvez, ou trazendo aderido nas roupas, quem sabe, né? Alguns exemplos, né, da diversidade desses tipos polínicos, que houve bastante malpighiáceas, né, que é um tipo de liana, né, e alguns exemplos do mesmo gênero, né, da mesma família, né, a masgânia, a Heteropteris, a Tetrapteris, a Spircarpa, e essas espécies, elas são principalmente de ambientes dunários, né, ali do litoral. Né? E na atualidade a gente não tinha, né, na chuva polênica não tinha tantas espécies como essas aí. Né? Então, possivelmente eles estavam buscando. E essas espécies, principalmente a Tetrapteris, ela é um tipo alucinógeno, utilizado principalmente por essas bebidas, se eu não me engano, ayahuasca, essas beberagens né, de rituais religiosos, né? Então, essas lianas aí têm esse poder alucinógeno. Então, foi encontrado em grande quantidade, né? Nos sítios. Tanto nesse sítio, Ilha das Vacas, quanto o novo sítio que nós escavamos. Outros tipos também, né? Como a peperômia, né? Que é o Smilax, que ele é de áreas, já são espécies de áreas antropizadas, são pequenas plantas, né? São herbáceas. Aqui os exemplos, né, dos tipos psicoativos e alucinógenos, né, como eu falei para vocês, Tetrapteris, Heteropteris, Aspucarpa, Mascagânia. Que legal. Bem legal, né? Foi assim o ponto importante assim que eu vejo dessa pesquisa, o ponto chave que a gente gosta de enfatizar justamente por conta disso, porque você não observa isso hoje, tantas espécies desse tipo na atualidade. Tem locais próximos, né? E o porquê de estar essa quantidade toda, né, no ambiente. São lianas, ela precisam de outras plantas maiores para poder estar se desenvolvendo, para estar próxima, né? Algumas delas, outras não. Então, naquele ambiente ali, que era um ambiente que possivelmente estava limpo, né? Era um ambiente que possivelmente tinha sido retirada a vegetação, né, para poder estar ali residindo naquele local. Então, poderia ter sido levado, né, para algum fim. Infere sobre isso. Então, quando você observa a concentração dos hábitos, né, dos hábitos vegetacionais, arbóreos, de ervas e lianas, em chuva polínica, a gente observa o maior hábito arbóreo, né, que justamente por ser um local que está com a mata mais densa, né, que é um local que não tem tanta né, movimentação humana ali, não tem tanta, não está sendo, o local não está sendo utilizado, né, na realidade. Ervas no menor contexto e lianas no menor contexto ainda, né? Então, se você observar que algumas malpighiáceas que aparecem no sítio Ilha das Vacas, as lianas aparecem já numa quantidade maior, então você observa que existe aí
houve alguma alteração, ou ambiental, ou ele pode ter sido levado. Então, quando você vai para a etnobotânica, que aí já entra uma outra área, né? E aí você observa a utilização desses tipos, né, para essas bebidas alucinógenas, então você já faz aí um contraponto, né, para essa realidade. E você observa que o número arbóreo, ele também é bem menor, né? Então, e você observa que as ervas também é maior, né? Que é justamente num local que está em movimentação, né? Que é um local que está sendo pisoteado sempre. Então, houve alguns tipos arbóreos, como a Parapiptadenia e a Cecrópia, né? Que elas têm uma madeira que ela é bastante utilizada por populações costeiras, né? Para fabricação ali de embarcações, algo desse tipo. Então, nós encontramos esses tipos arbóreos no sítio arqueológico no Ilha das Vacas. E também, né, além de espécies de terra firme, com a calçopoa e o brósimo, né, e também a ocorrência do tipo laguncularia, que comprova a existência de manguezal no entorno das ilhas. Hoje, ali na Ilha das Vacas, você quase não vê manguezal, né? Ali houve naquela região ali da Baía de Todos os Santos, o que tinha de manguezal ali foi bastante destruído, né? Por conta das indústrias de petróleo, de gás, né? Que ali, são implantadas ali naquela região. E ali, então, foi tudo devastado, aquela região de manguezal. E ali, quando você vai para a análise paulínica, lá da base do sítio arqueológico, você encontra. Então, provavelmente, o manguezal ele era mais amplo, né? Ele tomava toda a ilha, provavelmente, né? Naquela região. E a presença também, passei, né? Dos esporos de fungos e de criptógamas, então reforma também dá uma reforçada na interferência das condições climáticas, né? Que é tipicamente tropical, mas com umidade elevada, que não deixa de ser úmido, né? E a gente sabe que chove bastante, tem uma umidade muito grande ali naquela área do litoral, então dificilmente você não vai encontrar esses tipos polínicos, né? Ou esses tipos de esporos, né? Numa amostra desse tipo. Então, e aí a gente sabe que não houve uma grande mudança, né, assim, climática. Então, você não vê uma alteração ampla climática. Eu não posso te dizer que houve uma alteração, não. O resultado não trouxe isso, até porque também o contexto também, nosso contexto não mostra isso, geológico, né, ambiental, ele não mostra que a gente passou por uma alteração grande climática para esse período que a gente está falando especificamente. Mas a gente vê alterações. Não teve alterações climáticas, amplas, mas a gente vê alteração no sítio arqueológico, naquele ambiente, naquele pequeno ambiente, para o ambiente atual. E a ampla representatividade da malpighiácea, que eu falei para vocês, né, anteriormente, né, ele pode inferir pelo uso simbólico, né, dos rituais, né, nesses ambientes. Algumas espécies também, que são espécies de ambientes antropizados, né, que você observa principalmente na base, né? Então, essas espécies ele te mostra que aquele ambiente ali ele foi retirado da vegetação densa, né? Então, houve uma modificação nesse espaço, né? E a distribuição, e a gente observa isso nessa distribuição desses vegetais nesse perfil estratigráfico. A gente observa também que houve uma coleta seletiva, né? Que é algo que a gente também enfatiza também. Quando você tem esses alucinógenos, quando você tem essas espécies que têm uma madeira resistente para embarcações ou para alguma estrutura, né? Então você observa que houve uma seletividade ali na procura desses vegetais, né? Agora, quando você tem uma quantidade menor, um número bem restrito de tipos arqueológicos, aí sim você também não pode inferir tanto com relação a isso, né? Porque pode ter sido levada de alguma outra maneira, ou pelo vento, ou aderida no corpo, ou os animais podem ter levado, né? Então, tem todas essas diferenças, todas essas informações. E eu tô aí aberta, né? As perguntas. Nossa, tô maravilhada, muito legal isso, né, dessa questão dessas espécies aí, né, dessas espécies botânicas alucinógenas, muito legal. A gente pensar, né, em todo esse contexto sambaquieiro, né, da construção, dos rituais, né, enfim, a questão dos sepultamentos, é muito legal. Deixa eu ver aqui.
Que você sabe dizer se isso é comum em sítios sambaqueiros, encontrar esse tipo de flora? Olha, alguns estudos que foram feitos de sítios, os que foram levantados no período da pesquisa, nenhum chegou a esse para sítio para Sambaqui não chegou a esse resultado. Alguns estudos foram feitos e acho que por conta da coleta também o pessoal não conseguiu determinar alguns tipos polínicos, né? Tinha muito pouco ou quase não tinha, né? De Sambaqui. Uhum. Acho que justamente por conta do tipo de coleta quando você vai extrair ali o sedimento, né? Mas até então eu não vi nada relacionado. Em outros sítios, sim, você tem alguns levantamentos em outros sítios, abrigos, você vê algumas inferências com alguns tipos de outras substâncias. Mas para Sambaqui, não que eu saiba. Uma outra pergunta que eu fiquei curiosa aqui, que você mencionou a questão da palinologia, que não trabalha de forma isolada, né? Que tem que estar em conjunto aí com esses outros campos de análise. Existe a possibilidade de se encontrar e conseguir estudar pólen carbonizado? Pólen carbonizado não. É uma coisa que a gente não faz, coleta em fogueira, porque ele vai estar queimado. Isso daí ele não consegue resistir, apesar de ter uma estrutura resistente, mas para queimado não. Você vai, muitas vezes, quando você vai fazer análise de sedimento, você encontra algumas microestruturas de carvão ali associada, mas é uma coisa que ela está ali associada ao sedimento, ou que tinha alguma fogueira próxima, alguma coisa nesse sentido. Mas você coletar ali aquele sedimento que está misturado com cinza, não é legal fazer, porque você não vai ter um resultado, né? Você não vai chegar a um resultado. Ele não vai conseguir resistir. A Djanane está perguntando aqui sobre a sua tese de doutorado. Ela está perguntando, a sua tese foi uma reconstrução do ambiente desse sambaqui? Nós tentamos chegar a essa informação. Eu não diria que seria uma reconstrução, mas você consegue ter um resultado e saber essa diferença do que foi o que era aquele ambiente naquele período, que é hoje, né? Então você tem esse resultado, mas ele não te dá uma reconstrução assim no completo, né? Depois você podia disponibilizar, Joyce, a tua tese em PDF, colocar aqui no chat, que o pessoal ficou interessado aqui perguntando, né? Posso sim. E a Janane está perguntando também se outros estudos foram realizados nesse sítio por outros arqueólogos, tipo ACR. Olha, no Sambaqui do Ilha das Vacas já foram feitos estudos, sim. Já foi feitos estudos exoarqueológicos, né? Os estudos foram feitos de todo o contexto arqueológico, né? Que foi levantado. Na minha tese, eu fiz uma complementação, porque eu ampliei a escavação e estudei todo o contexto arqueológico, a partir, né? Lítico, cerâmica, que tinha bastante cerâmica, e somente 2 estudos, né? O meu e de Ilana, que já fez esse estudo também lá, né? Que foi um estudo, uma monografia que foi feita nesse sítio Sambaqui Ilha das Vacas. Ela tá falando aqui, legal ter cerâmica. E esse material tá onde, Joyce? Esse material, ele tá no Laboratório de Arqueologia e Paleontologia aqui da Universidade do Estado da Bahia, né? Porque foi o laboratório que me deu essa base para os estudos, né? Tudo, né? Tudo foi feito lá, em associação com o Laboratório de Paleontologia. Pessoal, mais perguntas para Joyce, quem tiver pode fazer aqui pelo chat. E também, Joyce, eu sempre falo para os alunos, né, o pessoal que está participando, se surgir uma pergunta depois, pode mandar, né, por e-mail. Pode, com certeza. Deixar aqui no chat ou entrar em contato contigo por e-mail, né, que aí você tira as dúvidas. Não teve mais nenhuma questão, não. Quer fazer alguma consideração final? Quero agradecer o pessoal que está acompanhando aí, agradecer a você, Fátima, pelo convite mais uma vez, agradecer a Cristiana, não sei se ela ainda está aí, que é minha orientadora da vida, né? Que fez todos esses estudos, foram todos feitos com ela,
né, no laboratório, a partir do laboratório de arqueologia da UNEB, e todos com acompanhamento. Ela não foi minha orientadora no doutorado, mas foi minha co-orientadora, né, porque nunca vai deixar de ser. Só agradecer a todos, né, fico muito feliz por estar participando e se alguém precisar, quiser tirar mais dúvidas, se eu puder auxiliar em alguma coisa, eu estou à disposição de vocês. E espero, né, que você tenha conseguido passar, né, assim, o que foi realmente, né, solicitado, o que vocês pensavam que seria, talvez, né, espero que a gente consiga, espero que eu tenha conseguido passar tudo adequado para vocês. Então, Joyce, mais uma vez quero te agradecer. Muito obrigada por você ter vindo aqui, ter compartilhado isso tudo com a gente. Eu, particularmente, já fiz as minhas anotações aqui de algumas providências que eu vou ter que tomar no próximo campo, né, na próxima etapa do campo aqui de Boquira. Quero te convidar novamente, né, agora publicamente, para que você venha visitar aqui no nosso trabalho, nossa escavação. Se tudo der certo essa pandemia, se não, quando essa pandemia passar, a gente vai tentar retomar as atividades o quanto antes. E espero que você possa vir aqui visitar a gente. Vamos marcar, né? Para encerrar, pessoal, quero, né, dar os informes que eu sempre dou no final. Para que a feira, 7h30 da noite, vai ser a segunda e última aula do curso de Paleogenética dos Povos Ameríndios, com o professor Gonçalo Figueiro, tá? E no sábado a gente vai ter a palestra sobre etnoarqueologia com a professora Fabiola, tá? Do MAI-USP. Então, fiquem atentos aí, né, para não perder a programação. E muito obrigada por vocês terem participado. Por favor, fiquem em casa, tá? Então, um abraço, boa noite. Joyce, um abraço, boa noite para você também. Obrigada, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.